sacrifício da missa é oferecido nas seguintes intenções: por nossos irmãos falecidos: Maria de Lourdes Rodrigues, Graciliano Rodrigues, José Gravatá, Wilson Liberato dos Santos, José Cândido Neto, Carlos Patrocínio e falecidos destas famílias. Bom dia a todos. Bom dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a alegria do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Caríssimos irmãos e irmãs, caríssimos irmãos e irmãs, seduzidos pela palavra de Deus, que nos compromete com o seu projeto, nos reunimos para celebrar o Dia do Senhor. Somos convidados, por essa mesma palavra, a oferecer nossa vida como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Para isso, é necessário comprometer-se com o seguimento de Jesus, que implica em renunciar a si mesmo e tomar a cruz. Encerrando o mês vocacional, dirijamos nossa prece carinhosa a todos os catequistas, neste dia a eles dedicado. Bendigamos ao Senhor pela oportunidade que Ele nos dá de voltar a nos reunir presencialmente em sua casa, para glorificar o seu santo nome. Queridos irmãos e irmãs, no dia em que celebramos a vitória de Cristo sobre o pecado e a morte, também nós somos convidados a morrer para o pecado e ressurgir para uma vida nova. Reconheçamos-nos necessitados da misericórdia do Pai. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes, por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por mim a Deus, nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende
e celebrando a nossa Páscoa semanal, o nosso encontro com o ressuscitado, que nos convida a segui-lo e a carregar a nossa cruz de cada dia com muita fé, esperança e caridade, o glorifiquemos com hino de louvor. Glória a Deus nos altos céus, paz na terra a seus amados. Dá-nos louvor em celeste os que foram libertados. Deus e Pai, nós os louvamos, adoramos, bendizemos. Damos glória ao vosso nome, vossos dons agradecemos. Glória a Deus, nos céus, e paz aos seus, amém. Glória a Deus, nos céus, e paz aos seus, amém. Senhor nosso Jesus Cristo, unigênito do Pai, voz de Deus Cordeiro Santo, nossas culpas perdoai. Vós que estáis junto do Pai, como nosso intercessor, acolhei nossos pedidos, atendei nosso clamor. Glória a Deus, nos céus, e paz aos seus, amém. Glória a Deus, nos céus, e paz aos seus, amém. Vós somente sois o Santo, o Altíssimo Senhor, com o Espírito divino de Deus Pai no esplendor. Glória a Deus, nos céus, e paz aos seus, amém. Glória a Deus, nos céus, e paz aos seus, amém. Oremos. Deus do universo, fonte de todo bem, derramai em nossos corações o vosso amor e estreitai os laços que nos unem convosco, para alimentar em nós o que é bom e guardar com solicitude o que nos destes. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Primeira leitura do profeta Jeremias. Seduziste-me, Senhor, e deixei-me seduzir. Foste mais forte, tiveste mais poder. Tornei-me alvo de risão o dia inteiro. Todos zombam de mim. Todas as vezes que falo, levanto a voz, clamando contra a maldade e invocando calamidades. A palavra do Senhor tornou-se para mim fonte de vergonha e de chacota o dia inteiro. Disse comigo: não quero lembrar-me mais disso, nem falar mais em nome dele. Senti então dentro de mim um fogo ardente a penetrar meu corpo todo. Desfaleci, sem forças para suportar. Palavra do Senhor. Graças a Deus.
Leitura da carta de São Paulo aos Romanos. Pela misericórdia de Deus, eu vos exorto. Irmãos, a vós oferecer-vos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o vosso culto espiritual. Não vos conformeis com o mundo, mas transformai-vos, renovando vossa maneira de pensar e de julgar, para que possais distinguir o que é da vontade de Deus, isto é, o que é bom, o que lhe agrada, o que é perfeito. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus começou a mostrar a seus discípulos que devia ir a Jerusalém e sofrer muito da parte dos anciãos, dos sumos sacerdotes e dos mestres da lei, e que devia ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo, dizendo: Deus não permita tal coisa, Senhor, que isso nunca te aconteça. Jesus, porém, voltou-se para Pedro e disse: Vai para longe, Satanás. Tu és para mim uma pedra de tropeço, porque não pensas as coisas de Deus, mas sim as coisas dos homens. Então Jesus disse aos discípulos: Se alguém quer me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la, e quem perder a sua vida por causa de mim vai encontrá-la. De fato, que adianta o homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua vida? O que poderá alguém dar em troca da sua vida? Porque o Filho do Homem virá na glória do seu Pai com os seus anjos e então retribuirá a cada um de acordo com a sua conduta. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, nós estamos celebrando o 22º domingo do tempo comum e a nossa liturgia, ela apresenta-nos como tema: Seduziste-me, Senhor, e eu me deixei seduzir. Todos nós que participamos desta Santa Eucaristia somos convidados a nos deixar seduzir, encantar pela Palavra de Deus, que tem sempre o poder de transformar a nossa vida e de converter os nossos corações.
Nós estamos também com a Igreja no Brasil, encerrando o mês de agosto, o mês vocacional, e nos lembramos de maneira especial neste domingo de todos os catequistas. Encerramos o mês de agosto, mas não encerramos o nosso compromisso de sempre rezar pelo aumento e pela santificação de todas as vocações sacerdotais, religiosas e leigas. Quanto é importante nós rezarmos pelas vocações. Olhando para a nossa primeira leitura do profeta Jeremias, o contexto dessa leitura é o seguinte: e a política da época, o rei que governava Israel, o povo de Deus naquele momento, ao invés de buscar o bem comum de toda a população, infelizmente estava preocupado com o seu enriquecimento próprio, em construir para si palácios suntuosos, aumentando o seu bem-estar, o seu conforto, a sua riqueza. No campo da religião também as coisas não iam muito bem, porque apesar de existirem os cultos e as pessoas oferecerem os seus animais em sacrifício a Deus, essa religião não estava conseguindo converter os corações. Era uma religião desvinculada da vida, que não fazia com que as pessoas então pudessem observar a lei de Deus. E diante da corrupção, tanto no campo da política como no campo da religião, o profeta então começa a dizer palavras duras, convidando as pessoas ao arrependimento, à conversão, ao retorno à lei de Deus. E o profeta também começa a anunciar calamidades se o povo não se convertesse. E é claro que o profeta não foi bem aceito. Ele foi incompreendido, foi levado à prisão, apanhou na prisão e posteriormente ele então foi solto, mas o seu aspecto psicológico estava abalado. E é aí que nós temos então a leitura de hoje, talvez um dos lamentos mais ousados que nós podemos encontrar na Sagrada Escritura, porque o profeta vai dizer assim: seduziste-me, Senhor, e eu me deixei seduzir. Assim como um jovem que seduz uma moça, eu me deixei seduzir. Mas agora, sabe o que aconteceu comigo? Eu me tornei motivo de risão. As pessoas zombam de mim. Eu me tornei motivo de vergonha, de chacota, o dia todo. Sabe o que eu digo, Senhor? Já que eu estou sendo perseguido, incompreendido, chacoteado, eu não quero ser mais profeta. Nós estamos terminando o nosso compromisso, nós estamos terminando o nosso relacionamento aqui. Esse é o mesmo tempo em que o profeta faz a sua reclamação, o seu lamento, o seu desabafo diante de Deus. Ele também nos diz: naquele mesmo momento, eu senti arder dentro de mim um fogo ardente, que me penetrou o corpo todo, e eu então desfaleci sem forças. Eu compreendi que eu não podia desanimar da minha missão. Quando nós procuramos trazer essa leitura para a vida da gente, nós sabemos que quando nós procuramos viver o cristianismo com coerência, com profundidade, autenticidade de vida, santidade, nós também encontramos dificuldades, incompreensões, às vezes nos tornamos motivo de chacota na roda de amigo, até mesmo no meio dos familiares. Nós nos deparamos com a realidade da cruz. É
Jesus nos diz no Evangelho de hoje. Por um momento, às vezes, nós também pensamos em desistir da nossa missão quando nos deparamos com as dificuldades da caminhada. Mas nessas horas nós sentimos arder o fogo do Espírito de Deus que foi derramado em nossos corações, e nós percebemos que, por mais difícil que seja servir a Deus e viver em conformidade com a lei de Deus, vale a pena ser de Deus, vale a pena gastar a nossa vida com a evangelização, vale a pena colocar as coisas de Deus em primeiro lugar na nossa vida. Essa leitura nos chama a viver a dimensão profética que recebemos no nosso batismo, e ela nos incentiva a não desistir diante das dificuldades que nós podemos encontrar em nossa vida de fé. Depois, quando nós olhamos para a nossa segunda leitura da carta de São Paulo aos Romanos, São Paulo ele nos faz um grande convite a cada um de nós que, pela força do Espírito Santo, hoje escutamos essa leitura que nos foi proclamada. Ele nos convida: irmãos, eu vos convido a vos oferecerdes em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o vosso culto espiritual, vos oferecerdes em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Até então, na religião judaica antiga, os judeus eles ofereciam sacrifícios de animais, e eles acreditavam que, oferecendo aqueles animais em sacrifício, aqueles animais serviam pela expiação de seus próprios pecados. Mas com a novidade cristã, com a vida cristã, agora São Paulo tenta criar essa consciência. Os sacrifícios que Deus precisa não são obras exteriores, mas eu devo fazer da minha vida um sacrifício vivo, santo e agradável aos olhos de Deus, pela minha maneira nova de agir no meio do mundo. É interessante porque, quando nós nos reunimos para celebrar o grande banquete da Eucaristia, nós trazemos na Santa Missa para o altar de Deus a nossa vida, com suas alegrias, com suas dificuldades, com suas vitórias, conquistas, sonhos. Nós depositamos no altar de Deus a nossa vida, nós oferecemos a Deus a nossa vida em sacrifício, para que depois nós possamos então levar Jesus para casa. Nós que o recebemos no Evangelho, que nos é proclamado, nós que o recebemos no sacramento da Eucaristia, nós então devemos levar Jesus para casa, no sentido de sempre nos comprometer com o seu projeto e de seguir os seus passos. E é também o convite que ele nos faz no Evangelho de hoje. E depois São Paulo ainda nos diz que vocês não se conformem com o mundo, mas que vocês estejam atentos em transformar as diferentes realidades do mundo, mudando a vossa maneira de pensar e a nossa maneira de agir. E aqui nós devemos refletir, enquanto cristão católico, como tem sido o meu procedimento dentro da minha família, no meu ambiente de trabalho, como tem sido o meu procedimento no meio do mundo. Isso é importantíssimo para todos nós, porque nós devemos transformar as realidades do mundo e não nos conformar com as estruturas de pecado, de egoísmo, de injustiça, de maldade que nós encontramos nas diferentes realidades do mundo. Somos cristãos inconformados no sentido de sermos fermento na massa, agentes na mudança,
ou nós estamos mais que conformados? Como tem sido o meu procedimento no meio das pessoas, nos lugares que frequento, nas músicas que eu ouço, nas festas que eu participo? Ali eu tenho procurado ser uma pessoa de Deus e assim por diante. E aí São Paulo continua: e que vocês possam sempre distinguir o que é da vontade de Deus, isto é, o que é bom, o que lhe agrada, o que é perfeito. A vontade de Deus é sempre o que existe de melhor e de perfeito para a vida de cada um de nós. Se nós ouvimos a palavra de Deus, se nós procuramos seguir, observar os seus ensinamentos, se nós guardamos os preceitos, os mandamentos, as leis de Deus, nós podemos afirmar que nós estamos nos esforçando em cumprir no nosso dia a dia a vontade do Senhor para cada um de nós. Depois, quando nós olhamos para o nosso Evangelho, e aqui nós precisamos nos recordar do Evangelho de domingo passado, vocês se lembram que Jesus, querendo avaliar a sua missão, ele havia perguntado para os discípulos: quem dizem os homens que eu sou? E eles responderam: alguns dizem que Elias, outros que é Jeremias, ou então algum outro profeta que tenha voltado. E que Pedro tirou 10 na prova quando ele respondeu: você é o Messias, o Filho do Deus vivo. Deu a resposta correta, mas infelizmente ainda não havia compreendido o significado daquilo que disse. Tanto que agora, no Evangelho de hoje, quando Jesus começa a falar aos discípulos que o Filho do Homem deveria ser rejeitado pelos anciãos, pelos latifundiários da época, pelos mestres da lei, pela religião da época, os sumos sacerdotes, quando Jesus começa a falar do mistério da sua morte e da sua ressurreição, Pedro, tendo dentro da sua cabeça aquela visão triunfalista do Messias, que deveria então estabelecer o seu reinado através do uso da força e do poder, ele chama Jesus à parte e agora, ao invés de se colocar na atitude de discípulo, ele inverte os papéis e se apresenta como mestre de Jesus. E ele começa então a repreender, dizendo: Senhor, que Deus não permita que uma coisa dessas te aconteça. E aí Jesus, ele fica muito bravo com Pedro e ele diz: afasta-te de mim, Satanás, porque você não pensa segundo os critérios de Deus, mas você pensa segundo os critérios dos homens, a lógica dos homens. E na nossa vida, nós pensamos segundo os critérios de Deus, seguimos os pensamentos, a lógica de Deus, ou em muito momento nós, diante das decisões que tomamos, a maneira como nos comportamos, acabamos seguindo o pensamento e a lógica dos homens. E aí Jesus, percebendo essa dificuldade dos discípulos de entender o mistério da entrega da sua própria vida como prova de amor, como oportunidade de reconciliação de todo o gênero humano, Jesus então começa a catequizar os discípulos. E digo mais, a vida do discípulo não é diferente do mestre. Se vocês quiserem me seguir, que vocês renunciem a si mesmo. Poderíamos ter aqui uma outra tradução que seria mais acertada. Se vocês quiserem me seguir, que vocês não pensem tanto em si mesmos. Não pensem de maneira egoística. Não busquem somente o bem-estar para vocês, mas que vocês tomem a cruz e me sigam. Pois quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la, mas quem perder a sua vida por causa do reino de Deus,
irá encontrá-lo junto do Senhor. Jesus nos faz esse grande convite em oferecer a nossa vida, não pensando, não agindo de maneira egoística, mas Jesus nos convida a ter um coração grande, um coração humilde, a estarmos dispostos a gastar a nossa vida com a evangelização, com o bem e a felicidade de nossos irmãos, a carregar a cruz de cada dia, ou seja, a carregar as dificuldades, os sofrimentos que nós encontramos no dia a dia, como uma oportunidade de crescimento, como uma oportunidade de santificação. Quem não carrega a sua cruz se torna cruz na vida do irmão. É muito importante que nós possamos entender o significado desse Evangelho e que a palavra de Deus nos ajude a nos tornarmos cada vez mais pessoas mais humanas, prestativas, humildes, que não pensam somente em si mesmas, mas que estejam dispostas a fazer o bem aos seus semelhantes. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Professemos a nossa fé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir e julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Apresentemos ao Senhor as nossas orações. A cada oração responderemos: Senhor, escutai a nossa prece. Senhor, escutai a nossa prece. Senhor, livrai vossa Igreja da tentação do ter e do poder. Confirmai-a no caminho do direito e da justiça, e convertei constantemente a todos os seus membros. Nós vos pedimos. Senhor, escutai a nossa prece. Senhor, sustentai na fé o Papa Francisco, nosso Bispo Moacir e o nosso Padre José Eduardo, para que, fortalecidos pelo vosso amor, tenham sempre a coragem de enfrentar os desafios da evangelização que lhes são impostos. Nós vos pedimos. Senhor, escutai a nossa prece. Senhor, concedei sabedoria aos nossos governantes, para que saibam distinguir o que é lícito e sejam promotores da paz e da justiça. Nós vos pedimos. Senhor, escutai a nossa prece. Senhor, abençoai nossos catequistas, para que se entreguem cada vez mais ao seguimento do vosso Filho Jesus, comprometidos com o anúncio e o testemunho da vossa palavra. Nós vos pedimos. Senhor, escutai a nossa prece. Senhor, derramai vossa graça sobre todos nós que participamos desta celebração, para que possamos sempre nos oferecer a vós como sacrifício vivo, santo e agradável, procurando vivenciar em nosso dia a dia vossa santíssima vontade. Nós vos pedimos. Senhor, escutai
de amor e bondade, acolhei os pedidos que nós vos apresentamos, assim como aqueles que trazemos no íntimo de cada um de nós. Ouvi-nos em nome de Cristo, teu Filho, Ele que nos convida a segui-lo e a tomar a nossa cruz de cada dia com muita fé, esperança e caridade. Ele que convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo. Amém. Com o pão e o vinho, ofertamos ao Senhor a vida dos catequistas que se dedicam à comunidade e que se doam para a edificação do reino de Deus. Cantemos. Orai, irmãos e irmãs, para que, levando ao altar as alegrias e fadigas de cada dia, nos disponhamos a oferecer um sacrifício aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Ó Deus, o sacrifício que vamos oferecer nos traga sempre a graça da salvação, e vosso poder leve à plenitude o que realizamos nesta liturgia por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário nosso dever e salvação dar-vos graças sempre em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso. Em vós vivemos, nos movemos e somos, e ainda peregrinos neste mundo, não só recebemos todos os dias as provas de vosso amor de Pai, mas também possuímos já agora a garantia da vida futura. Possuindo as primícias do Espírito, por quem ressuscitaste Jesus entre os mortos, esperamos gozar um dia a plenitude da Páscoa eterna. Por essa razão, com os anjos e com todos os santos, entoamos um cântico novo para proclamar vossa bondade, cantando:
a uma só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, Hosana, Hosana, Hosana nas alturas, Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Bendito o que vem em nome do Senhor. Bendito o que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas, Hosana, Hosana, Hosana nas alturas, Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai a nossa oferenda ao Senhor. Estando para ser entregue, abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e deu a seus discípulos, dizendo: tomai, todos e comei. Isto é o meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente, e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós os oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação, e vos agradecemos, porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E nós os suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, com o nosso Bispo Moacir e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição, cujos nomes nos recordamos no início da nossa celebração, e de todos os que partiram desta vida, acolhei-os junto a vós na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos.
Enfim, nós os pedimos, tende piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com seu esposo São José, com os santos apóstolos e todos os que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Rezemos com amor e confiança a oração que o Senhor Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa Igreja. Dai-lhe segundo o vosso desejo a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade, piedade de nós. Tende piedade, piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade, piedade de nós. Tende piedade, piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz, a vossa paz, a vossa paz. Dai-nos a paz, a vossa paz, a vossa paz. Como é grande, Senhor, vossa bondade, que reservastes para aqueles que vos temem. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digna de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salva. Ó meu Jesus, creio que estás presente no Santíssimo Sacramento. Te amo sobre todas as coisas e desejo receber-te em minha alma. Já que agora não posso fazê-lo sacramentalmente, venha ao menos espiritualmente a meu coração. Como se já o tivesse recebido, te abraço e me uno todo a ti. Não permitais, Senhor, que volte jamais a abandonar-te. Amém.
Oremos. Restaurados a vossa mesa pelo pão da vida, nós os pedimos, ó Deus, que este alimento da caridade fortifique os nossos corações e nos leve a vos servir em nossos irmãos e irmãs, por Cristo nosso Senhor. Amém. Podemos nos sentar. Nós iremos dar mais um passo no avanço gradual de missas. Então agora iremos iniciar missas nas comunidades. Retorno de missa na Capela Santa Inês, missas aos domingos às 8 horas, a partir do dia 6 de setembro, próximo domingo. Missa na comunidade Nossa Senhora de Fátima, às terças-feiras, às 19h30, a partir do dia 8 de setembro. Missas na comunidade Sagrado Coração de Jesus, às quartas-feiras, às 19h30, a partir do dia 9 de setembro. As missas da matriz continuam normalmente. Sábado às 19h30, domingo 9h30 da manhã e às 19 horas. Os interessados para participar nas missas, tanto aqui na matriz como também nas comunidades, devem ligar na Secretaria Paroquial durante a semana para informar o seu nome completo para a lista de reserva de participação na celebração. Inclusive, os membros da equipe de celebração deverão também informar os seus nomes. Nós continuamos a transmitir as missas, tanto do sábado à noite, às 19h30, como também a missa do domingo, às 9h30 da manhã. É muito importante, uma vez que nós reservamos o nosso lugar de participação na missa, que nós então possamos comparecer no dia. Nós vemos que tem pessoas que estão reservando o nome, fazendo a reserva na secretaria, e depois não participam no dia, tirando a oportunidade de outra pessoa. Então é muito importante responsabilidade e compromisso nesse sentido. Nós também retornamos à celebração de batizados. Maiores informações, inscrições devem ser feitas na Secretaria Paroquial. Horário de funcionamento da Secretaria, de terça e sexta, das 8 às 11h30, das 13h30 às 17h. Quarta, quinta e sábado, das 8 às 11h30. Maiores informações nós colocamos na nossa página no Facebook. O Senhor esteja convosco. Está no meio de nós. Abençoe-vos Deus, amor, Pai, Filho e Espírito Santo. Queridos irmãos e irmãs, então, quando nós participamos da missa, nós trazemos a nossa vida, colocamos no altar de Deus, como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E quando nós saímos da missa, nós então recebemos Jesus, para que nós possamos levá-lo para casa. E quando nós o levamos, é sempre com o compromisso de seguir os seus passos e de carregar a sua cruz,
porque a vida do discípulo não é diferente do mestre. Nós também encontramos as dificuldades quando vivemos a fé com coerência e autenticidade. Comprometidos nesse sentido, vamos em paz e que o Senhor nos acompanhe. Graças a Deus. Bom domingo e uma boa macarronada